Compõem a mesa de abertura deste nosso encontro os senhores Roberto Ignácio Bettencourt, diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp, Sérgio Dizem, diretor de Política Agrícola da Conab, Francisco Maturro, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, André Pessoa, CEO da Agroconsult, André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsult e coordenador-geral do Rally da Safra, Valmir Assarici, coordenador técnico do Rally da Safra. Para as boas-vindas a todos, ouviremos Roberto Ignácio Bettencourt, diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar com vocês presencialmente, né? Depois de 2 anos de monitor de computador, ter esse grupo aqui faz uma diferença enorme. Em nome do nosso presidente, Josué Gomes, dou as boas-vindas, agradeço a presença de todos. E, nesse momento, dou um agradecimento especial ao nosso secretário da Agricultura, Francisco Maturro, que vem realizando um excelente trabalho que nos orgulha a todos, né? O André, que é da casa, que é sempre bem-vindo aqui. Também agradeço aqui o nosso professor, Dezem, eu que sou exalquiano, uma alegria tê-lo aqui também. E o Valmir e o André também, né, que vem fazendo esse trabalho aí de forma brilhante. E faço votos de que o André nos traga boas notícias, porque o agro nosso é um dos poucos setores que orgulha o Brasil e vem trazendo notícias boas todos os anos, e todos que estão aqui, que têm relação com o agro também, estão de parabéns. Então, muito obrigado e um excelente evento. Para sua saudação, ouviremos Sérgio Dezem, diretor de Política Agrícola da Conab. Em primeiro lugar, André, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer trabalhar, né, no governo e, ao mesmo tempo, poder participar, né, deste evento que é uma referência, né? Quando eu fui para o governo com a convite da ministra Tereza, foi justamente, André, para tentar ter dados oficiais do Estado brasileiro, né, dentro de alguma consistência técnica, de uma visão minimamente lógica daquilo que temos, as dimensões da agricultura brasileira necessitam. E, André, você sempre foi, o Rally é e sempre será uma referência para nós, né? Quem começou o trabalho que eu estou fazendo hoje na Conab foi o Guilherme, que é um amigo em comum. Eu, o André, Guilherme, somos da mesma geração. Ele é formado em Viçosa, sabe? Guilherme também, a ministra também, eles me lembram sempre disso, né? Mas eles passaram pela Exalc, foram lá, né? E o senador aqui, né? O apelido dele que a gente deu lá carinhosamente, né? Ele era orientado do Paulo Cidade, eu era do Geraldo, o Guilherme era do Chirota, né? Então fomos todos da mesma geração, o Alexandre, né? Fomos todos da mesma geração, né? Então é um prazer, e o sucesso e o respeito e a credibilidade que a Agroconsult e o Rally adquiriu é extremamente importante para todo o setor, para todos que tomam a decisão. Então é com muito prazer que eu participo hoje aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez, André. Para sua saudação, ouviremos Francisco Maturro, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Bom, primeiro dizer que eu sou dessa casa aqui, né? Sou do primeiro grupo do COSAG, ainda presidido pelo Roberto Rodrigues, primeira formação do COSAG, eu já estava aqui. Então, sou dessa casa, estou na Secretaria de Agricultura e tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né? Então, é um cargo que a gente está ocupando por enquanto e tentando prosseguir um bom trabalho que o Itamar Borges começou. Começou um grande trabalho à frente da Secretaria há um ano atrás, em junho do ano passado, e
eu tive a oportunidade de dar prosseguimento a esse trabalho e a gente está trabalhando bastante para tentar entregar o melhor para São Paulo e, consequentemente, para o país. Os principais institutos de pesquisa, com todo respeito, profundo respeito a todos os outros do Brasil, mas os principais estão aqui em São Paulo. O IAC está fazendo agora 135 anos, fundado por Dom Pedro, ainda no tempo do Império, com toda aquela visão que tinha, mas o Instituto de Zootecnia, o ITAL, o Instituto da Pesca, o Instituto de Economia, todos ligados à nossa secretaria. Então, André, você sabe que eu nunca perdi um Rally da Safra, e foi muito chato mesmo, Roberto, quando tivemos que fazer virtualmente. É tudo muito chato, a gente perde esse calor, essa coisa boa dos encontros presenciais. E eu, como presido o AgriShow, tivemos uma alegria muito grande esse ano, fizemos um AgriShow maravilhoso, encontrando Carlos Aguiar, nossos amigos de uma vida à frente do agro. Foi uma coisa muito boa esse retorno aos eventos presenciais. Então, eu saúdo a todos e confio que nessa mesa aqui tem o melhor do agro. Roberto, o Desenho e todos que estão aqui, patrocinadores, Carlos, essa menina que está aqui também na fileira dos patrocinadores, meu amigo Nem, Antônio Carlos, para quem não conhece, é o apelido dele, né? Meu amigo queridíssimo. Gente, eu estou em casa aqui, e na Secretaria de Agricultura, a casa está de portas abertas para todas as demandas. Não garanto que a gente atende todas, mas que dá resposta, certeza. Obrigado, gente. Ouviremos a seguir a saudação do André Pessoa, CEO da Agroconsult. Bom, meus amigos, literalmente meus amigos, né? Grandes amigos aqui na mesa, aqui na plateia, né? É uma satisfação enorme, assim como o Roberto e Chiquinho já comentaram, voltar a ter evento presencial. A saudade que eu estava desse negócio. Eu confesso para vocês que o primeiro evento do Rally da Safra esse ano foi lá em Não Me Toque, lá na Cotrijal, lá com o Neymani, que é a turma dele lá, né? E teve gente que era primeiro evento pós a reclusão da pandemia, né? E quando eu comentei, eu falei, nossa, que alegria estar de novo aqui presente, poder, né, ter essa calor humano, né? Teve gente que começou a chorar, falou assim, nossa, eu estava com tanta saudade disso, né? Se emocionou de fato, porque é um negócio que foi muito dolorido, né, para todo mundo. Para quem gosta de gente, foi muito difícil, né? Foi muito difícil, né? Mas felizmente estamos todos aqui, né, com o pesar das pessoas que perdemos, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de celebrar aqui o nosso reencontro. Para o Rally, isso é uma alegria dobrada, né? Poder voltar a essa casa para prestar contas, né, na verdade, do que a gente faz, não só os nossos patrocinadores, mas o Rally sempre foi um evento de prestação de serviço, né, de levar informação para diminuir a assimetria de informação, né, no mercado. Hoje, queria ressaltar aqui a presença do professor Sérgio Desenho, do colega, né, Sérgio Desenho, que, junto com o Guilherme Bastos, tem feito um trabalho extraordinário, né, junto à Conab, né, provendo o governo de informações melhores, num espírito de colaboração e cooperação e abertura com o setor privado, não só com a nossa empresa, com a Agroconsult, mas eu sei e acompanho, eles conversam com todo mundo no mercado para buscar as melhores informações, para confrontar, pedir sugestões, pedir críticas, né, ao trabalho, e isso é louvável, né, quando alguém que vai da iniciativa privada, que não é fácil ir para o governo, né, por todos os aspectos, né, vamos dizer assim, abdica-se de muita coisa, né, para ir para o governo. E eles têm feito esse trabalho extraordinário. A gente que é usuário dos dados da Conab, né, no dia a dia, né, Valmir, a gente percebe a qualidade mudando e essa abertura, né, para sempre estar aprimorando as coisas. Então, Sérgio, de público, queria fazer o agradecimento e parabenizá-lo
pelo trabalho que vocês têm feito lá, né? E conte sempre com os dados nossos da Agroconsult, os dados do Rally da Safra, que a gente puder disponibilizar, da pecuária também, né, Maurício? O que a gente puder disponibilizar de informação, a gente está à disposição de vocês. Queria aproveitar também e saudar o Chiquinho falou assim, não me chama de secretário. Eu falei, Chiquinho, tem que chamar de secretário, né? Apesar de você estar secretário, mas você é nosso secretário, né? E queria aproveitar também para parabenizá-lo pelo trabalho que vocês têm feito à frente da secretaria. Todos nós temos a oportunidade de acompanhar e festejar as conquistas, né? Especialmente, né, em relação à questão de sustentabilidade, o avanço que vocês deram para o Estado de São Paulo nessa questão vai ficar marcado, né, como exemplo, como você disse, São Paulo tem que dar exemplo, né? Está dando um exemplo para o país inteiro e queria fazer esse reconhecimento, agradecer pela longa trajetória de acompanhamento do Rally da Safra, desde o primeiro também, né? Tivemos juntos e é uma satisfação e uma honra poder contar com a tua presença aqui hoje, né? Muito obrigado pela amizade e pelo trabalho, né? E a casa aqui, como sempre, né, o Roberto, Antônio Carlos, é uma alegria poder estar aqui de volta, né, fazendo esse evento, né, poder receber tantos amigos aqui. A gente fica meio sentindo que o Rally não foi completo se a gente não vem aqui, né, fazer essa divulgação dos resultados. Então, é muito bom para a gente poder estar aqui contando mais uma vez, né, com o apoio, mesmo durante o período que não era presencial, contando com o apoio da Fiesp, né, na realização do Rally. Hoje eu vou falar bastante, mas agora eu queria, né, só fazer uma mensagem inicial. A gente escolheu hoje falar do milho, né, porque é a segunda etapa do Rally, mas com um propósito e uma mensagem que eu queria deixar, que é a consolidação da segunda safra do Brasil, né? Seja ela, aqui nós vamos falar de milho, mas vale a do algodão, vale a do trigo, vale a das culturas de inverno, como a consolidação de um negócio que a gente chamava de safrinha, que a gente não pode mais chamar de safrinha, né? Porque, na verdade, seja do ponto de vista do volume produzido, seja do ponto de vista da importância e relevância agronômica, ou até mesmo agora, né, como eu vou mostrar os números daqui a pouco para vocês, da importância econômica, financeira para os produtores, a segunda safra brasileira é tão ou mais importante do que a primeira hoje. E vai ser assim daqui para frente, né? Para quem já planta algodão, né, André? Já era assim, né? Mas para quem planta milho safrinha, já está ficando assim. Daqui a pouco nós vamos ter o trigo também, não só o do sul, mas vamos ter o trigo do cerrado. E essas segundas e terceiras safras, né, em alguns casos tem a terceira também, elas são tão importantes para a definição do resultado do ano agrícola. A gente brincava na coletiva de imprensa hoje, Carlos, que esse negócio de fazer plano de safra 1º de julho já era, né? Porque é o ano todo, né, que a gente tem a importância econômica também. Então, a gente vai poder mostrar isso para vocês com as apresentações que vêm a seguir. Então, inicialmente, eu queria começar aqui para resumir um pouco daquilo que a gente fazia todos os anos, que é mostrar qual é a metodologia do Rally. A gente fez um vídeo que eu acho que mostra de uma forma mais clara e mais direta, né, o que a gente faz ali no Rally, como é que ele funciona no dia a dia, e depois a gente vai passar para os resultados. Então, eu convido vocês a ver um vídeo agora do Rally. O Rally da Safra 2022 está chegando ao fim. Nessa temporada, 25 equipes percorreram mais de 60 mil quilômetros por 11 estados brasileiros. E é claro que a gente sujou a botina. No total foram coletadas amostras em mais de 1.500 lavouras entre soja e milho. Todas as informações coletadas no campo seguiram aqui para o escritório da Agroconsult. E é daqui que os dados são tabulados e depois compartilhados com toda a equipe de analistas. Além disso, neste ano, 4 equipes de visitas pegaram a estrada para fazer 50 reuniões com produtores rurais nas fazendas,
levando informações relevantes que vão auxiliar no planejamento da safra. O Rally também realizou 4 eventos regionais como esse aqui, que reuniram mais de 1.000 pessoas em palestras sobre safra e mercado, oferecidas de maneira totalmente gratuita. E por meio das plataformas digitais, o Rally da Safra chegou ainda mais longe nessa temporada. No total, foram 18 milhões de visualizações do nosso conteúdo em todas elas. E agora chegamos a mais de 110 mil seguidores. E em 2022 tivemos também a segunda edição da TV Rally. Foram produzidos mais de 30 episódios com o objetivo de conectar o campo a você, mostrando as condições da safra brasileira de soja e milho em tempo real. E o Rally também é educação. Por meio do Rally da Safra Treinamentos, já ofertamos cursos 100% gratuitos para produtores rurais, profissionais do agro e estudantes. Inclusive, se você não se cadastrou ainda, faça isso agora. O Rally é campo. É relacionamento. É informação. O Rally é evento. É educação. É digital. Isto é Rally da Safra. Ouviremos a seguir o sócio-diretor da Agroconsult, André De Bastiani, e o coordenador técnico do Rally da Safra 2022, Valmir Assarice, que apresentarão os resultados do Rally da Safra 2022. Bom, boa tarde a todos. Satisfação estar de volta à Fiesp. Eu que fiz tanto desses eventos virtuais aí, né? Agora voltar a fazer presencial é muito bom mesmo. Então, eu que fui o que mais sofri, porque eu tive que ficar falando bastante lá, só olhando para a câmera. Então, é muito bom voltar aqui com vocês. Então, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, queria saudar os companheiros aqui de mesa, Sérgio Zen, Roberto, Francisco, Valmir, o André, e também destacar aqui a presença dos nossos patrocinadores, né? César Vieira Júnior, representando a Serasa, o Luiz Alberto Souza, representando a OCP, a Sinara, representando aqui a FMC, Carlos Aguiar também, com a gente há muito tempo, representando o Santander. Agradecer esse time de peso aqui, que é graças a vocês também que a gente consegue ir a campo, consegue fazer todo esse trabalho, que não é pouco. Foi uma viagem aí que começou em janeiro, terminamos ela na semana passada, foram mais de 65 mil quilômetros rodados, sujamos bastante a botina, e eu posso dizer que esse foi um ano bastante desafiador para o Rally. Primeiro, para a gente conseguir colocar toda a equipe no campo de novo, né? No começo havia aquela insegurança, como é que a gente vai fazer com o pessoal, como é que vamos fazer para chegar até o produtor, muitos deles ainda com receio de receber as pessoas, né? Depois a gente caminhando já para os eventos regionais. Eu me lembro do primeiro evento que o André comentou de Não Me Toque. Meu maior medo era de fazer o evento, não ter ninguém lá no evento. Chegamos lá, tinha 400 pessoas no evento, tinha até mais do que a gente havia previsto. E ao longo de todo o Rally, você acabava se deparando, né, a situação, não, agora alguém pegou Covid, então tira essa pessoa, muda o roteiro. Até mesmo hoje a gente ia fazer homenagem a um produtor e ele acabou testando positivo para Covid há 2 dias, então acabou cancelando também a vida dele. Então, esse foi o primeiro grande desafio do Rally, a gente conseguir colocar o projeto no campo de novo, conseguir colocar a rodar com tudo que a gente havia planejado. Agora, eu acho que o maior desafio desse Rally foi relacionado à estimativa de safra mesmo, porque, de fato, essa foi uma safra bastante conturbada, e a gente não tem que falar só do milho, a gente pode resgatar, inclusive, a soja aqui. A gente começou com uma expectativa sensacional, né? Só olhar para a soja, estamos falando de 2 milhões de hectares a mais que a gente plantou nessa safra, uma safra que foi plantada com muita tecnologia também e que começou com um calendário ótimo, né? Quando a gente olha lá o começo dessa safra, foi excepcional, calendário de plantio muito bom, o mais adiantado da história, inclusive, e as nossas expectativas eram elevadíssimas. E quando a gente entrou também no milho, não foi muito diferente. A gente também tinha expectativa alta, seja por conta do investimento, e ninguém economizou no milho que a gente plantou nesse ano. O calendário, apesar dos problemas, ainda era bom, então a expectativa também foi bastante elevada. Agora, ao longo da safra, daí falando desde da safra de soja, a safra de milho, a gente se deparou com uma série de intempéries climáticas, né, que acabaram reduzindo o nosso potencial. Eu tenho dito que a gente deixou para trás, pelo menos
40 milhões de toneladas que a gente poderia produzir a mais e que não produzimos, seja por um motivo ou outro, seja pela seca no sul, seja pela falta de chuva em abril no centro-oeste para fechar o ciclo do milho, mas foram 40 milhões que ficaram para trás. E 40 milhões é bastante coisa quando a gente pensa no universo aí que a gente está produzindo aí em torno de 300 milhões. Depois eu sei que o André vai falar um pouco mais disso. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma safra que a gente tem para comemorar, porque a gente tem bons resultados, sim, para compartilhar aqui com vocês. E eu queria começar aqui a apresentação justamente trazendo essa questão do nosso calendário de plantio, que foi um calendário muito favorável mesmo, principalmente quando a gente olha para a soja, melhor calendário de toda a história em termos de implantação da safra de soja. E a gente sabe, quem está no campo sabe que você ter um bom início de safra, conseguir plantar dentro de uma janela correta, conseguir plantar com umidade, já é mais do que meio caminho andado. E na soja a gente teve justamente esse cenário. Quando a gente entrou para o plantio de milho, a gente ainda tinha uma condição muito boa de plantio, principalmente quando a gente olha para o Mato Grosso, que foi, de fato, o calendário mais adiantado de plantio do milho para o Mato Grosso, mas a gente começou a ter algumas dificuldades quando a gente entrou em Goiás, quando a gente entrou em Minas, em função do excesso de chuva na colheita, e começou também a atrapalhar um pouquinho o nosso avanço de plantio. Mas, de maneira geral, a gente tinha aí, quando estava plantando essa safra, um potencial produtivo ainda muito elevado. O grande problema mesmo ficou por conta de clima. E daí vamos resgatar aqui um pouco o comportamento do clima ao longo da safra de soja. A gente teve um laninha muito proeminente esse ano, no qual trouxe seca para o sul do Brasil. E daí a gente tem um divisor de águas aqui, que é o estado do Mato Grosso do Sul, e quando a gente fala para o sul do Mato Grosso do Sul, incluindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente passou por dias difíceis. Eu lembro que, enquanto a gente rodava o rally nessas regiões aí, a gente se deparou, por exemplo, no oeste do Paraná, com uma série de lavouras que sequer seriam colhidas. Percorrendo o Rio Grande do Sul também agora, ao longo do mês de março, da mesma forma, a gente encontrava um cenário de muito pesar no Rio Grande do Sul, em função da seca, né? Algumas regiões com 40, 50, 60 dias. O próprio Rio Grande do Sul mesmo terminou de colher a safra de soja, se é que terminou, né, Valmir? Na semana passada. Então, a gente pensar, nós estamos em junho, ainda estava colhendo soja no Rio Grande do Sul, dado o problema que a gente teve aí em termos de implantação no Rio Grande do Sul, em termos de desenvolvimento. E quando a gente caminhou para a safra de milho, e daí a gente pode olhar um pouco esses mapas aqui de anomalia de precipitação, começa a ficar claro, né, que a falta de chuva, pelo menos, mudou de lugar. Se faltou chuva no sul do Brasil ao longo dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, período crucial para o desenvolvimento da soja, no milho, a falta de chuva que ocorreu aí, começou já em março e caminhou em abril e maio, já foi mais localizada no centro-oeste do Brasil. Então, se a gente olhar para Minas Gerais, olhar para Goiás e olhar os gráficos de precipitação ao longo do mês de abril, a gente vai ver lá 5, 10 milímetros quando choveu, né? E a gente falar de 5 milímetros é a mesma coisa que falar de nada. E a gente precisa de chuva para conseguir fechar o ciclo. Tem muito produtor que me fala assim, André, mas, na verdade, esse comportamento que a gente está vendo de clima aqui no Centro-Oeste, falar aqui do Mato Grosso, de pouca chuva em abril, é o normal. A gente que ficou mal acostumado que, ao longo dos últimos anos, tinha chuva em abril, tinha chuva em maio, teve em junho, ano passado mesmo, a gente teve chuva até em junho, e o milho acabou conseguindo completar o ciclo, mas o normal seria não ter. Mas a gente fica acostumado, né? A gente sempre quer ter mais chuva, quer plantar mais, quer produzir mais do que a gente vem produzindo nos anos anteriores. Mas, de fato, a gente tem uma característica dessa safra de seca na safra de verão no sul e seca na segunda safra, mais concentrado no centro-oeste. O que fez a diferença, e quando a gente começa a olhar para cada um dos estados, o que fez a diferença em termos de produzir ou não diante de um cenário de escassez de chuva, está muito relacionado com o calendário de plantio. E eu gosto muito aqui desse material aqui que a gente montou, porque a gente consegue mostrar justamente como que ocorreu o plantio em cada um dos estados, e aqui falando do milho. E, basicamente, a gente fala assim que um milho bem implantado é um milho que foi plantado aí dentro do que a gente chama de plantio ideal, né, calendário ideal,
e avançando um pouco aí dentro do plantio de baixo risco. Se a gente traduzir isso para o Mato Grosso, a gente está falando que todo milho que é plantado ainda até a primeira semana de fevereiro é o calendário ideal para implantação, e quando a gente entra até a terceira semana é um calendário de baixo risco. O que vem depois, você começa a tomar médio risco ou ainda risco elevado quando a gente pensa em março. E se a gente olhar para o Mato Grosso, é um estado que tem pelo menos 80% das lavouras implantadas dentro desse calendário de plantio ideal ou de baixo risco. E isso nessa safra, que teve de fato seca em abril, seca precoce, vamos chamar assim, fez toda a diferença. Tanto é que a gente vai mostrar um pouco dos dados do Mato Grosso, vocês vão ver que aqui as produtividades do Mato Grosso ainda se mantiveram boas. Diferente de quando a gente começa a entrar em outros estados, falar aqui de Goiás e Minas, por exemplo, que se a gente tiver que olhar o período de plantio ideal ou ainda de baixo risco, em Goiás a gente está falando de 42%. Minas estão falando que apenas 14% das lavouras foram plantadas dentro de um calendário ideal ou de baixo risco. Então, a gente já começa a ter um cenário muito diferente e, de fato, os números mostram isso daí, que foram estados que estão sofrendo. É um plantio melhor do que a safra passada? É, porque também comparar com a safra passada, eu acho que é até injusto, né? Quando a gente fala da safra de milho da safra passada, porque foi uma safra trágica, né? A gente tinha atraso em termos de plantio da soja, atrasou o plantio do milho, saímos totalmente do calendário ideal. Mas eu acho que a gente teria que sempre trabalhar aqui como um cenário ideal, seria pensar que 70% das lavouras seriam plantadas dentro desse calendário aí ótimo. Já quando a gente entra para o Mato Grosso do Sul, Paraná, a gente pode falar que tivemos um calendário bom. Não é o melhor de todos, mas é um calendário bom e que ainda trazia aí algum potencial. E isso, sem dúvida alguma, fez toda a diferença. E aqui a gente destaca, inclusive, o trabalho, né, que os produtores têm feito em termos de investimento operacional para que cada vez mais eles consigam tirar a soja mais rápida e conseguir colher o milho mais rápido. Isso cada vez mais vai ser mais importante, ainda mais se a gente caminha para um modelo, como o André comentou anteriormente, de que o milho passa a ter cada vez mais protagonismo dentro do nosso sistema de produção. Mas eu queria trazer aqui um pouco dos resultados dos estados e passando aqui pelos estados que a gente percorreu no Rally, começando pelo Mato Grosso, que sem dúvida alguma é o estado que a gente mais percorre. A gente dedicou 4 equipes, foram do dia 15 ao dia 29 de maio, aí, fazendo avaliações nessas lavouras e tentando entender um pouco do potencial produtivo. E é um estado grande, a gente fez aqui pelo menos 250 amostras, quase metade das amostras de milho que a gente fez foram concentradas no Mato Grosso, e a gente dividiu as nossas equipes, tanto para percorrer o Médio Norte, quanto o Oeste do estado, o Sudeste. Ficou faltando esse ano, de fato, o Nordeste, mas que ano que vem, sem dúvida, a gente vai também acabar percorrendo. E, basicamente, o que a gente vê no Mato Grosso, que essa condição de plantio precoce ajudou e muito. Claro que, se a gente olhar mais para o Oeste do estado, indo mais para a região de Sapezal, onde atrasou um pouco mais o plantio, a colheita da soja, a gente teve também um atraso em termos de plantio de milho e a gente teve algumas perdas. A gente poderia até estender essas perdas, pelo menos do Médio Norte, até Lucas. Mas quando a gente olha o Nortão do Mato Grosso, quando olha o Sudeste do Mato Grosso, quando olha o próprio região do Vale do Araguaia, a gente viu aí, em todos os levantamentos que a gente fez, produtividades muito boas, as primeiras lavouras colhendo 150, 160 sacos, que é uma produtividade excelente para o milho segunda safra, e daí sim, com o tempo a gente viu essas produtividades caindo. Hoje nós estamos trabalhando com base nos dados que a gente levantou, com uma produtividade média de 102,3 sacos por hectare para a safra de milho do Mato Grosso, e isso representa um incremento em relação à safra passada, né? São 8%, porém está muito baixo ainda do potencial do estado. A gente tem que lembrar que Mato Grosso já colheu, de média, 112 sacos por hectare, 112,5, e ao longo desses últimos anos só fez crescer o investimento aí, que foi colocado no campo, então o potencial produtivo a produzir mais, sem dúvida alguma, a gente tem. Em termos de destaques aqui ainda para o Mato Grosso, a gente separou até aqui algumas fotos para ilustrar essa diferença que a gente tem em termos de desempenho das lavouras plantadas aí no início de janeiro, para quando a gente pensa das lavouras plantadas já mais para o final de fevereiro, já entrando em março. Então, se você olhar aqui na
na esquerda, dá para ver um paredão de milho ali, com milho com grãos preenchidos a espiga inteira, diferente do que a gente vê da imagem da direita, já com uma lavoura com um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento, um milho que não conseguiu fecundar todos os grãos, formando a famosa chupeta, que a gente chama, né? E já com uma redução de potencial. E, de fato, para o Mato Grosso, ainda a gente destacaria alguns outros pontos, eu acho que são bastante relevantes, né? E uma coisa que a gente vai falar bastante aqui ao longo dessa apresentação, que é a questão de cigarrinha. E todo o estado a gente vai falar de cigarrinha, porque, de fato, foi a praga do ano e causou muita preocupação para o produtor. E depois a gente até separou alguns dados para trabalhar com vocês. Mas quando a gente olha os dados de campo, basicamente o que a gente observou foi um maior estande de plantas, eu acho que isso é muito reflexo do calendário, bom calendário de plantio, mas também do aumento de investimento que a gente tem visto no campo, o que de uma certa forma acaba resultando em um maior número de grãos por hectare. A gente só não atinge aquele recorde da safra 18 e 19 porque a gente não tem peso de grão. A falta de chuva no final do ciclo reduz peso de grão e, com isso, limita o nosso potencial produtivo. E um outro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais diz respeito à população de plantas e às leituras que a gente tem feito desde quando a gente começa o plantio até o término do plantio. E eu chamo aqui também para a participação dessa conversa o Valmir Assarici, que é o coordenador técnico do Rally, ele que é o cara responsável por organizar todas as nossas rotas, por definir por onde que a gente vai passar, o cara que analisa os dados que vêm de campo para trazer esses números finais para a gente. E a gente preparou aqui alguns dados para ilustrar também um pouco desse trabalho que a gente tem feito, os dados que a gente tem coletado e como a gente tem trabalhado eles. Valmir, explica para a gente um pouquinho as diferenças em termos de stand e produtividade que a gente viu no Mato Grosso. Perfeito, André. A gente trouxe aqui alguns indicadores do Rally para mostrar um pouco como a gente faz as análises e dar o subsídio para chegar no resultado que o André acabou de apresentar. Quando a gente olha que o produtor ele teve calendário, a gente olha o milho plantado até 5/2 ou até 20/2, ele teve um aumento de população. Esse aumento de população ele é um investimento. E o produtor percebeu que ele tinha calendário e ele fez o melhor que ele sabe, investir na lavoura dele. Quando o plantio foi chegando ao final, avançando o mês de março, ele foi reduzindo a população de plantas e reduzindo o investimento, como é o tradicional feito. Esse aumento da população ele também se refletiu em produtividade. Aí, quando olhar o gráfico à direita, a gente observa tanto o plantio de fevereiro quanto o de janeiro, ele tem 8% e 5% a mais de produtividade. E o milho plantado em março, ele começa a cair. É onde evidencia a falta de chuvas no Mato Grosso. Quando a gente olha para a região oeste, essa falta de chuvas foi mais severa e a produtividade vai cair bem mais. Esse último milho vai produzir quase 40% a menos do que produziu o ano passado. É um milho que vai produzir menos, né, Valmir, justamente com uma base muito baixa da safra passada. Então, é uma pena a gente não ter o oeste produzindo aí com o seu teto produtivo pleno nessa safra, o que acaba deixando um pouco de milho para trás. Bom, vamos adiante aqui, vamos falar um pouquinho mais dos outros estados. E o estado de Goiás foi outro estado que a gente percorreu com a equipe 21 ao longo dos dias 23 e 29 de maio. A gente concentrou muito nosso trabalho no sudoeste de Goiás, que é a principal região de produção de milho, mas não pode esquecer das outras. E a gente acaba fazendo um trabalho também de entender o que acontece nas outras regiões, tanto na região leste como na região noroeste, que vem crescendo não só em área de soja, mas como em área de milho também. Se a gente pegar os últimos 10 anos, o estado de Goiás cresceu mais de 160% a área de milho. É o estado com variação percentual maior entre todos eles e, de fato, mostra como que existe ainda fronteiras agrícolas a serem exploradas, mesmo dentro de regiões já mais tradicionais. Muita área de pecuária se transformando em agricultura e, com isso, vem o milho em conjunto. No Goiás, quando a gente percorreu as lavouras fazendo avaliação de soja, a gente se deparou com a melhor produtividade média da história do estado. Foram mais de 66 sacos por hectare de média, superando até 3 sacos o recorde anterior.
E, de fato, o clima se desenvolveu muito bem para a soja. A gente teve um pouco de excesso de chuva na colheita da soja, mas o que acabou não tirando produtividade. Tirou um pouco de qualidade, mas não de produtividade. Porém, esse excesso de chuva no plantio acabou atrapalhando um pouco da implantação das lavouras de milho. E daí a gente começa a ver aquele calendário que eu havia mostrado para vocês anteriormente, já trazendo aqui efeitos. Tanto é que, quando a gente olha para os dados de campo, a gente vê um potencial produtivo bem menor. Lembrando que Goiás já produziu mais de 114 sacos por hectare de média dentro do estado. Nós estamos falando aqui numa estimativa de 83,5, então é 23% acima da safra passada, de novo, porque a gente está comparando aí com uma safra de quebra gigantesca, mas fica muito aquém ainda do potencial produtivo, justamente porque a gente tem as regiões leste e noroeste tirando bastante produtividade. Ainda em Goiás, na região sudeste, a gente vê um potencial ainda um pouco melhor. Como destaque, então, a gente coloca aqui chuvas excesso em janeiro e fevereiro, que atrasaram o plantio e prejudicaram o desenvolvimento inicial das lavouras, e depois a falta de chuva ao longo do mês de abril, ao longo do mês de maio, que não permitiram com que o ciclo fosse completado dessas lavouras mais tardias. De novo, podemos destacar aqui incidência de cigarrinha, percevejo, vamos trazer depois um pouco mais desses dados, mas eu queria também frisar aqui muito o cenário que a gente via no estado de Goiás, que essas fotos eu acho que traduzem bem. Milho do sudoeste de Goiás, pegar regiões bem tradicionais, Jataí, Mineiros, milho que produz ainda muito bem também, porque são áreas bastante consolidadas. Eu acho que essa espiga aqui da direita mostra isso, mas o padrão que a gente encontrou em Goiás foi essa outra foto da esquerda, com espigas pequenas, com má formação, a chupeta aparecendo de novo, então a gente tem menos grão aqui e tem menos peso. E algo que a gente se deparou também, olhando um pouco dos dados de campo, diz respeito ao desempenho dos milhos plantados, né? O primeiro milho plantado, e daí muito daquela ânsia do produtor de começar a plantar, que foi plantado com excesso de chuva, acabou produzindo mal. E a gente trouxe um pouco desses dados aqui, que mostram isso daí, e o Valmir pode explicar um pouquinho também, né, Valmir? Não, perfeito. André, essa falta de, esse excesso de chuvas que teve no Goiás, que acabou não prejudicando a soja, ele acabou afetando esse plantio inicial do milho. Quando a gente observa aqui no gráfico à direita, o primeiro milho, que é o milho de maior investimento, que tem o melhor calendário, onde o produtor tem o maior cuidado e tem a maior expectativa, ele não vai ser o melhor milho de Goiás. Então, a colheita vai iniciar, vai começar um sentimento de frustração, mas o segundo milho plantado na segunda quinzena de fevereiro, esse sim, plantado sob condição ideal, um manejo mais adequado, vai recuperar a produtividade do Goiás. Mas, no final, novamente, a safra começa a cair. Os plantios de março, devido à estiagem, também vão produzir um pouco menos. Assim como o Mato Grosso, o Goiás também apresentou um aumento de stand, mas não foi suficiente para recuperar a perda com a estiagem. E um outro ponto que tem chamado a atenção no Goiás, além da estiagem, o complexo de pragas, ele tem tirado o que a gente tem chamado aqui de espigas viáveis. O que são espigas viáveis? Cada planta possui normalmente uma espiga. Então, a gente considera uma planta, uma espiga. Então, em 2019, a gente considerava que no Goiás foi encontrado 97% das lavouras tinham espigas. Em 2021, devido à estiagem e também o complexo de pragas, principalmente cigarrinha, percevejo e pulgão, esse índice caiu para 78%. Esse ano, encontramos mais espigas, porém muito abaixo da média do estado. Esse é outro dado que a gente quis trazer para vocês aqui, para ilustrar um pouco do trabalho que é feito a campo também, e como que a gente faz toda a consolidação desses dados depois que a gente faz o trabalho de campo e faz as análises dentro do escritório para chegar a um número para vocês. Bom, vamos correr aqui para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que teve, a gente falou antes, né, foi o divisor de águas na soja. Quando a gente olha para o norte do Mato Grosso do Sul, produziu uma safra fantástica de soja, e já o sul do Mato Grosso do Sul foi duramente afetado pela seca. Já agora, quando a gente olha para o milho, a gente tem uma condição favorável para ambas as regiões. Eu costumo brincar aqui que se tivesse que escolher um lugar para plantar soja, milho, algodão nessa safra, seria lá o Chapadão do Sul, no norte do Mato Grosso do Sul, porque o clima foi
perfeito ao longo dessa safra, produziu uma safra boa de soja e está produzindo uma safra muito boa de milho também. E a gente sabe também que, em termos de níveis tecnológicos que a gente tem no norte do estado, ele é maior que quando a gente olha para o sul. Quando a gente fala de produtividades médias para o estado, estamos falando de 90,8 sacos por hectare, é muito próximo do recorde, que é 91 sacos, então a gente pode considerar assim que temos uma boa safra no Mato Grosso do Sul, apesar, é claro, que também Mato Grosso do Sul, principalmente o sul, acabou sofrendo com essa estiagem, acabou principalmente no início do plantio. É uma recuperação gigante quando a gente compara com a safra passada. Olha que safra passada a gente colheu 42,7 sacos por hectare, né? Então, uma recuperação muito grande, já atingindo aqui um teto produtivo bastante elevado, próximo, inclusive, dos seus recordes. Quando a gente olha para os destaques, eu acho que essas fotos aqui ilustram muito aquilo que o Valmir havia colocado de espigas viáveis, né? E quando a gente mostra aquelas duas fileiras de espigas, certamente vocês entendem agora o que é uma espiga não viável. Isso aqui é uma espiga não viável, que vai produzir muito pouco ou não vai produzir nada. Então, quando a gente tem aquela contagem de plantas e contagem de espigas, quando a gente se depara com um cenário de espigas como esse daí, a gente acaba cortando a nossa conta. Outra imagem aqui que ilustra bastante também esse cenário que o Valmir havia colocado de plantas viáveis, diz respeito a essa segunda foto aqui, que mostra uma planta com muita má formação. Isso é muito causado pelo dano de percevejo. O percevejo, a gente acaba vendo ele muito na soja. No final do ciclo da soja, quando a gente está colhendo, a gente vai ver percevejo nas lavouras ao longo de toda a colheita. Porém, no milho, nessa altura aqui, a gente vê muito pouco, mas o estrago dele está lá. Ele acabou picando, furando o grão, a semente, e essa planta foi uma planta que não se desenvolveu. E esse é um cenário que a gente tem visto muito, e isso que acaba gerando aquela redução em termos de espigas viáveis quando a gente olha os dados de campo. E aqui nessa terceira foto aqui, a gente traz as duas principais pragas, né? O percevejo, a cigarrinha, é difícil de ver ela, mas ela está ali, e a fumagina, né, que acaba se formando na película da folha e acaba tirando produtividade. Olhando um pouco mais para os dados do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma população de planta maior, porém temos aqui tamanho de espiga menor, temos peso também de grãos um pouco menor do que a gente tinha ainda em anos bons. Bom, falar de outro estado que a gente percorreu bastante foi o Paraná, principalmente a região oeste e norte do estado, e regiões importantes também da produção do milho segunda safra. O Paraná que sofreu bastante na safra de soja, produtividades muito baixas, e foi uma região que, quando a gente pensava para o milho segunda safra, a gente imaginava um potencial produtivo maior do que a gente realmente viu a campo. Muito porque a gente imaginava, bom, já que não produziu soja, vamos plantar milho cedo e vai ter um potencial interessante. Acontece que não adianta ter calendário se você não tem umidade. E faltou umidade do Paraná, principalmente no início da safra, e depois disso a gente viu o Paraná sofrendo com uma série de intempéries, seja aí vendaval, no qual causou tombamento de lavouras, seja granizo, que aconteceu em algumas regiões também, que tirou um pouquinho mais de produtividade. Então, de uma certa forma, a gente saiu um pouco frustrado com os dados que a gente levantou do Paraná, porque a gente esperava mais. Hoje a gente está falando aqui de 93,2 sacos por hectare de média para o estado, também é um crescimento de 113% em relação à safra passada, mas ainda muito baixo do potencial. Em termos de destaque aqui, a gente pode falar aqui então dessa falta de chuvas em janeiro e fevereiro, que acabou atrasando um pouquinho desse plantio, a ocorrência de granizo, e daí que essas fotos acho que ilustram um pouco disso, né? É terrível entrar numa lavoura que sofreu granizo e você acaba não achando nenhuma espiga mais lá dentro. Então, as lavouras aí que não servem nem para silagem mais vão servir essas lavouras. E também muitas lavouras com tombamento, e isso também é uma das consequências da cigarrinha. A cigarrinha acaba fragilizando muito a planta, e daí quando você tem um vendaval maior, ela acaba tombando, ou ainda até mesmo no final de ciclo. Inclusive é algo que nossas equipes estão muito atentas a partir de agora, porque se a gente tiver um tombamento maior do que a gente está imaginando que vai ter, a gente acaba perdendo um pouco de produtividade, porque parte dessas lavouras não são colhidas. E daí a gente aproveitou para trazer um pouco também dos dados de cigarrinha e até ilustrar esse crescimento ao longo dos últimos anos, que é algo que nos preocupa muito. Claro que a gente sempre tem uma doença, uma praga surgindo, e que quando ela aparece,
causa mais dor de cabeça até que a gente consiga manejá-la adequadamente. E eu diria que agora a dor de cabeça é essa, é a cigarrinha que é a nossa grande dor de cabeça. E eu vou deixar para o Valmir aqui explicar um pouco esses dados. A gente estava brincando no escritório lá, né? Diferente da recomendação, a cigarrinha não entrou em home office. ela ganhou terreno. Então, eu trouxe aqui 2 indicadores, aqui, um do sul do MS e outro do Paraná. A gente observou que, em 2019, 2% das lavouras tinham cigarrinha. Em 2021, subiu para 48%, e esse ano, quase 70% das lavouras tinha cigarrinha. Quando a gente olha para o Paraná, a gente sai também de 1/3, quase metade das lavouras com presença de cigarrinha. É uma praga nova, o produtor está aprendendo a conviver com ela, está fazendo manejo químico, biológico, variedades um pouco mais tolerantes. A gente não tem um produto específico para ela, a eficácia não é tão grande, é uma dificuldade, é um desafio. Eu diria que é o desafio dos próximos 2 anos para combater a cigarrinha, não só a nível Mato Grosso do Sul, Paraná, a nível Brasil. Isso que eu ia colocar. A gente trouxe aqui os dados de Mato Grosso do Sul e Paraná, mas, na verdade, é uma praga que está presente em todas as regiões. E agora é uma preocupação grande também para as áreas que faz milho-verão também, né, que você acaba tendo essa ponte. Bom, para fechar aqui um pouco os outros estados, o estado de São Paulo é o estado que vai registrar recorde de produtividade no milho segunda safra. É o único estado que vai ter recorde nessa safra. Nada como ter uma gestão boa, né? E isso, claro, graças à gestão do Chiquinho. Deu para mim. Quando a gente olha para Minas... Primeira vez que o estado de São Paulo é o batedor de recorde aqui, Chiquinho. Mas vale o recorde, vale o registro, Chiquinho. Quando a gente fala de Minas aqui, de fato foi um dos estados que foram mais prejudicados em termos de calendário de plantio, então ainda tem muito milho. Na verdade, mal e mal começamos a colher milho em Minas e a gente vai ver, acho que, produtividades caindo drasticamente ao longo desse próximo mês de colheita. Então, a gente está falando aqui de um resultado de 65 sacos por hectare. E o destaque que a gente ia trazer aqui mais do Mapito, não por conta de produtividade, porque ainda existe uma consolidação da segunda safra lá em termos de tecnologia, mas por conta de crescimento de área. A área vem crescendo no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, no próprio oeste da Bahia. A gente começa a ver o milho segunda safra também entrando no sistema de produção de grãos e ganhando cada vez mais importância. Então, a gente quis trazer um pouco desse registro aqui para vocês. Bom, nesse comparativo, eu queria trazer um pouco das nossas estimativas de produtividade quando a gente compara o que a gente está levantando agora, no final do rally, com o que a gente imaginava lá em janeiro, quando as condições ainda eram muito boas em termos de desenvolvimento da safra. E a gente coloca aqui que a gente perdeu pelo menos 7,4 milhões de toneladas no milho segunda safra em função de questão climática. Então, o Mato Grosso, que podia colher aí 108 sacos, vai colher 102. Goiás, que poderia colher mais de 110 sacos, vai colher 83. Minas, olha só a diferença, o potencial que a gente trabalhava era de 94, estamos falando de uma safra de 65 sacas. Mato Grosso do Sul, superando até as nossas expectativas, de 90 para 90,8. Paraná, frustrando um pouco as nossas expectativas, de 95 para 93. Isso quando a gente compara com o que a gente tinha de estimativas em relação a janeiro. Agora, quando a gente olha em relação à safra passada, daí o mapinha fica todo verde aqui, né? Porque é muito fácil comparar o resultado atual com uma safra de quebra, como foi a safra passada. Só pegar aqui Mato Grosso do Sul, que colheu 42, vai colher 90, Paraná de 43 para colher 93, então é uma recuperação de safra muito grande quando a gente compara com a tragédia da safra passada, e a gente está falando aqui de uma produtividade média de 90,8 sacos para o Brasil. Em termos de estimativa de produção, estamos falando de uma safra de 89,3 milhões de toneladas, então ela é ligeiramente acima do que a gente estava estimando em maio, mas abaixo ainda do que a gente estava estimando em janeiro com aquelas grandes produtividades. Mas é uma safra que cresce 46% quando a gente compara com a safra passada, né, a safra de 61,4 milhões de toneladas. Agora, a grande ressalva que a gente tem que fazer aqui, talvez seja muito mais em relação à área plantada. Nós estamos saindo de uma área de 14,8 milhões de hectares do milho para uma área de 16,4 milhões de hectares.
é um crescimento de mais de 10%. É um crescimento muito expressivo quando a gente pensa em milho segunda safra. E isso não é um estado só, não. São todos os estados aí, produtores, apresentaram o crescimento ao longo dessa última safra, em função do bom momento de mercado que a gente tem vivido no milho e em função um pouco também de tecnologia, né? Hoje a gente tem conseguido produzir mais, temos sido mais eficientes na gestão do sistema produtivo brasileiro. E eu queria finalizar aqui a minha fala só resgatando também um pouco das nossas estimativas de soja. Quando foi lá em março, a gente fez o encerramento da etapa de soja e a gente falou aqui de uma estimativa de produção da safra de soja de 124,6 milhões de toneladas. Isso foi lá no finalzinho de março, que era em função do resultado que a gente havia coletado em campo, das nossas equipes haviam coletado. E eu lembro que, na época, esse nosso número aí era um número que o pessoal olhava assim, tudo isso, será mesmo, André, que foi toda essa produção? E foi interessante que, ao longo desses meses, o mercado acabou indo até o nosso número, né? Hoje, os números oficiais e até mesmo de outras estimativas de mercado têm trabalhado aí com os 124, 125, até 126 milhões de toneladas. E daí, só para ser do contra, nós fomos lá e mudamos o nosso mais uma vez. Mas agora não por conta de produtividade, na verdade, nós fizemos alguns pequenos ajustes em termos de produtividade do Rio Grande do Sul, que saiu de 25 sacos para 26 sacos, ajustamos também a Bahia, que saiu de 62 para 65 sacos, mas o grande ajuste veio de área. A gente passou de 40,8 milhões de hectares, que era a nossa estimativa anterior, para 41,3 milhões de hectares. Daí aqui também eu ressalvo, né, o crescimento em relação à safra passada, são mais de 2,5 milhões de hectares de crescimento. E a grande mudança aqui está no estado do Mato Grosso. O próprio IMEA fez um trabalho muito grande com o uso de imagens satélites para fazer a leitura em termos de área. Então, a gente acompanhou em partes esse ajuste que o IMEA fez. Também fizemos alguns ajustes no estado do Rio Grande do Sul, que acabou subindo um pouco a nossa área plantada, e com isso a gente acabou também revisando a nossa produção. Então, hoje a gente está estimando a safra brasileira de soja em 126,9 milhões de toneladas. Obrigado, André. Nesse momento, ouviremos as considerações dos patrocinadores do Rally da Safra 2022. Representando a FMC, a diretora de vendas regional Cerrado Oeste, Sinara Ferreira. Bom, é uma aula, né? Todas essas informações, é muito rico. A FMC agradece e valoriza extremamente essa parceria aí já de 5 anos, né, André? Que a gente vem junto e a gente acredita que todas essas informações que a equipe técnica traz para nós, ela serve muito para nossas tomadas de decisões. Então, é isso, continuamos juntos e muito obrigada. Convidamos o André Debastiani e o Roberto Betancourt para que façam a entrega do troféu de participação à FMC. Muito bem, ouviremos a seguir o representante, diretor de agronegócios do Santander Brasil, Carlos Aguiar. Boa tarde a todos, boa tarde, André, boa tarde, meus amigos, Chiquinho, todos da bancada. Queria fazer primeiro um comentário sobre o que o Chiquinho falou, André, sobre a presença de todos nas feiras esse ano. Nós também estávamos com muita saudade das feiras e nós tivemos o ano mais produtivo em feiras da nossa história. Nós fizemos um recorde, apesar de não ter máquina, né, Chiquinho? Tinha um negócio que falava que feira era para vender máquina. Nós, sem máquina, fizemos o melhor ano da história. Então, para mim, feira não é para vender máquina. E quem não participa de feira deveria participar, porque a gente fez um ano fantástico, todo mundo feliz de estar junto, todo mundo contente de participar do rally, todo mundo querendo se ver e comemorando uma safra recorde de novo, né? Então, essa parceria que nós temos com a Agroconsult de muitos anos já, quase 10 anos já,
Estamos ficando velhos já, né, também. E é muito bacana para nós estar nessa parceria. A gente acredita no agro, né, no Santander. É o negócio que mais cresce no banco. A gente cresce 25%, 30% ao ano no agro desde 2015. Temos o apoio de todo o banco e continuamos acreditando muito aqui na parceria e no agro, né? Então é um prazer participar e é um prazer estar aqui com todos vocês presencialmente. Muito obrigado. Convidamos o André Pessoa e o Francisco Maturro para que façam a entrega do troféu de participação ao Santander. Representando a OCP Fertilizantes, o diretor comercial Luiz Alberto Souza. Bem, vou falar boa noite, né? É um prazer, né, estar aqui apoiando esse evento, né? Sempre importante da AgroConsult, né, que traz muito, mas eu queria agradecer também em nome de todos os colegas da OCP que participaram do Rally. A gente participou com todo o nosso time técnico, tá? Todo o agronômico, todo o comercial, todo o nosso marketing. E eu acho que a OCP vê o Brasil realmente como protagonista daqui para frente do crescimento que nós vamos ter. Afinal, hoje nós já somos mais de 7 bilhões, em 2050 vamos ser mais de 10, então a gente vai precisar de muito alimento. E ficou claro na apresentação do André que grande parte disso vai ter que vir do Brasil. Então, a gente tem que... A OCP está botando prioridade no Brasil, a gente vai crescer muito aqui. Acho que todos viram que a OCP anunciou uma fábrica de produção aqui no Brasil, no norte do Brasil. Então, isso mostra a importância que o Brasil tem para a OCP. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos. Obrigado. Convido o André De Bastiani e o Roberto Betancourt para que façam a entrega do troféu de participação à OCP Fertilizantes. Com a palavra, César Vieira Júnior, gerente executivo de agronegócio da Serasa Experian. Boa noite a todos. Primeiro, boa noite a todos aqui que compõem a bancada. Prazer estar com vocês presencialmente. Muitos exalquianos, também sou exalquiano. Acho que é sempre um prazer a gente, né, congregar a turma. Em nome da Serasa Experian, eu agradeço, né, por tudo que foi feito nesse rally. A gente entrou, a Serasa Experian é relativamente nova no agronegócio, com foco no agronegócio, mas chega com muito foco e e tem no agronegócio um pilar estratégico, né, para a companhia. A nossa ambição não é pequena, é ser tão relevante para o crédito, para a gestão de riscos no agronegócio, como a gente já é hoje para os outros setores da economia. E tudo isso envolve, né, conhecer bem esse mercado, e nada melhor do que conhecer bem esse mercado, para conhecer bem esse mercado, do que estar junto de quem faz o melhor aqui, pelo menos no cenário de grandes cultivos, né? O Rally da Safra é referência, e foi um prazer para a gente patrocinar esse ano, participar das idas a campo também. Enfim, serei breve aqui, que acho que todos querem já, né, partir aqui para a conversa, aqui, discutir os números que a gente viu. E eu queria, em especial aqui, em nome da Serasa, parabenizar, André, porque eu acho que mais do que a informação em si, são esses insights que você traz. Tá? Eu acho que tem esse fechamento que você fez aqui, dá uma visão que todo mundo fala bem do agronegócio, mas esse é um detalhe muito contundente, muito forte, né, da pujança que a gente tem. E é muito bom estar participando disso com vocês, ter patrocinado, estar participando. E esperamos poder estar na próxima também aqui. Convidamos André Pessoa e Sérgio Dizem para a entrega do troféu de participação à Serasa Experian.
Além do patrocínio da FMC, Santander, OCP e Serasa Experian, nesta temporada o Rally da Safra contou com o apoio da Hidrovias do Brasil, Unidas Agro, Verkey e Fiesp. O projeto também tem apoio regional da Cotrijal, Agrosul Máquinas, Comigo e Copavel. Na figura de apoiador do Rally da Safra 2022, representando a Fiesp, convidamos à frente Roberto Ignácio Bettencourt para receber o troféu de participação das mãos de André Pessoa e André De Bastiani. Fazer uma confissão aqui. O ano passado o Roberto falou para mim assim: pô, cara, mas tão pouco milho assim, a gente vai dar essa notícia. Hoje melhorou um pouco, né? Eu sou da opção animal. Desesperado por milho. Agradecemos mais uma vez a participação dos patrocinadores e apoiadores do Rally da Safra 2022. Nesse momento, para suas considerações finais, convidamos André Pessoa. Bom, pessoal, eu vou ser bastante breve aqui. Eu queria só fazer uma menção especial aqui, um agradecimento especial à nossa equipe lá da AgroConsult, né, coordenada aqui pelo André, pelo Valmir. O time boa parte do time está aqui, nem todos estão aqui, mas é muito gratificante trabalhar com uma equipe que é missão dada e missão cumprida, né? Não tem, mas tem pandemia, está difícil para viajar. Não, a gente não percebe assim, ninguém ficar em dúvida se tem que fazer ou não tem que fazer. A turma adora ir para o campo, estava todo mundo brigando para ir para o campo, né? A saudade de estar no campo, mas não só para estar no campo, mas por fazer um trabalho com excelência que essa equipe tem feito ao longo de tantos anos. Já são 19 anos, né? Mas quantos de Rally da Pecuária, Maurício? 10 de Rally da Pecuária com 19 de Rally da Safra, né? Então é muito tempo, né, viajando, levantando informação, aprendendo muita coisa. Acho que tem gente que fala assim: não, já fui no campo, eu já conheço, né? Ilusão, porque a gente vai todo ano e todo ano aprende coisa nova, né? E, aliás, vai na safra de verão, vai na safrinha, já aprendeu coisa nova, já tá diferente, né? Já mudou, né? Então, fica aqui o agradecimento à equipe, os parabéns pelo trabalho realizado, né? Vocês são fantásticos e a gente não cansa de reconhecer o esforço que vocês fazem para entregar um trabalho tão bom. E eu queria aproveitar também para fazer o convite, né? E a gente vai passar um videozinho agora, rápido, para dar um gostinho para vocês do que vem o ano que vem. É um ano muito especial para a gente, é um ano de 20 anos do Rally da Safra, né? Então, convido todos para que o ano que vem estejam aqui, os patrocinadores, né, que estejam junto conosco, porque vai ser um ano muito especial, a gente está preparando com muito carinho, vai ser uma coisa muito bacana, vamos estar aqui celebrando, né, um marco. Qualquer coisa no Brasil que dura 20 anos tem que ser comemorada.
Para o encerramento desta edição do Rally da Safra 2022, ouviremos Roberto Ignácio Bettencourt, diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp. Olha, pessoal, eu espero estar aqui o ano que vem, no Rally da Safra, para comemorar com todos vocês mais de 300 milhões de toneladas. Eu acho que a gente tem tudo para isso e parabenizo a todos aqui da AgroConsult, o André, toda a equipe, aos patrocinadores por acreditar e a todos aqui que fazem parte do nosso agronegócio, que é motivo de muito orgulho, né? Acho que o Brasil tem muita coisa que deixa a desejar, mas o agro está entregando, né, Chiquinho? Então, obrigado a todos e espero encontrá-los aqui o ano que vem. Tá? Vamos lá. Senhoras e senhores, em nome da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa noite e uma ótima semana.